Farma, medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Show de ofertas Fátimas Designers. Cortinas, tapetes, persianas. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 213-1490. 213-1490. Fátimas Designers, Goiás, 1009 Centro, quase esquina com Bahia. Está começando mais um programa Projeto Futuro. Nos reunimos uma vez mais para estudarmos a doutrina dos Espíritos. Seja bem-vindo a esta grande sala de aulas. O programa Projeto Futuro é produzido pelo CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, e tem o apoio da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Tenham todos um bom dia. Tempo de confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Lucas, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, sugere a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para o trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Bom dia, ouvintes do programa Projeto Futuro. Nós estamos hoje aqui vamos conversar com a Lena sobre o que é Espiritismo. Bom dia, Lena. Bom dia. Bom dia, amigos ouvintes do Projeto Futuro, que estão sintonizados no Rádio Minas. É um prazer muito grande estarmos hoje aqui para conversarmos um pouquinho, principalmente, sobre o que é o Espiritismo. Eu gostaria de lembrar aos ouvintes que quem quiser participar conosco, nos mandando sugestões, fazendo perguntas e também deixando os seus nomes para o sorteio do livro Espírita e da revista Espírita, basta ligar através dos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Esse tema realmente ele é muito interessante, muito importante, porque é preciso fazer algumas distinções, algumas confusões que surgem nesse tema. Pelo fato do adjetivo espírita poder ser usado por qualquer um, então as pessoas acabam confundindo o que é realmente espiritismo com outras seitas religiosas. Então é bom a gente esclarecer. Às vezes a gente já até vê bastante pessoas, casas com adjetivo espírita, mas na verdade não são espíritas. Não são espíritas, exatamente. Uhum. E o que é, Lena, o espiritismo? A gente vai encontrar nas notas bases uma forma bem resumida do que seja o espiritismo. Está lá que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal.
O que seria isso? Quer dizer, é uma ciência que vai tratar da natureza, quer dizer, da essência do espírito. A essência, como ele é, constituído de quê, como é feito, seu caráter, esse tipo de coisa. A sua origem, quer dizer, de onde ele veio, seu destino, para onde, qual seria o caminho dele. E essa relação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Então, são esses 4 aspectos que a ciência, que se diz espiritismo, trata. Mas o primeiro fato, Naim, que nós devemos esclarecer é que o espiritismo não é uma obra de um homem. De fulano, não é uma obra de um homem. Ninguém pode dizer-se seu criador ou colocar-se como tal, pois ele é tão antigo quanto a criação. Assim como todas as ciências, quer dizer, é de todos os tempos, acompanha a humanidade em todas as épocas. Para a gente colocar isso bem claro, a gente pode colocar o seguinte: quando o homem descobriu a lei da gravidade, ele não a criou, ele a desvendou. E ela não passou a existir a partir daquele momento, ela já existia por todos os tempos. O homem só não tinha conhecimento, né, de como era essa lei, né? Exatamente, uma explicação para os fatos que ocorriam com relação a essa lei. E assim como todas as leis físicas, químicas, biológicas que já conhecemos e outras que ainda iremos descobrir, porque existem muitas leis físicas, químicas, biológicas e espirituais que nós não vamos ainda conhecer, não desvendamos tudo ainda. Assim também o espiritismo. Ele existiu em todas as épocas da humanidade, esteve presente em todos os lugares, mas não era desvendado pelo homem. Nós vamos, quando a gente faz um estudo das religiões, nós vamos encontrá-lo em todas as religiões. Se a gente pegar exclusivamente a Bíblia, nós vamos encontrá-lo com quem? Não foi Abraão que recebeu uma mensagem falando para sacrificar seu filho e depois falando que não era mais necessário? Quer dizer, não houve uma comunicação, uma relação entre o plano espiritual e o corporal? Depois nós não vamos ver transfigurações no Evangelho, Moisés recebendo os 10 mandamentos, uma série de coisas assim que eram dadas aos profetas, essa comunicabilidade, essa comunicação. A Bíblia está cheia desses fatos mediúnicos, né? Exatamente. Então, só que naquela época não existia ainda essa palavra, né? Mediunidade. Exatamente, não existia a palavra mediunidade. E nem era algo que tinha sido estudado. Então o espiritismo, ele é muito forte porque ele vai se assentar nas bases das religiões, que é o quê? A existência de Deus, Deus único, soberanamente bom, justo, a alma, ou espírito, como queiram chamar, as penas e recompensas futuras. Nesse caso, interpretando a lei de ação e reação, não como castigo e recompensa, mas sim como colheita das próprias atitudes. E desta forma, nós podemos falar que o espiritismo não é uma doutrina criada por um homem, nem tampouco por um espírito desencarnado. Ele é o resultado do trabalho de uma infinidade de espíritos sábios e, como o próprio nome espiritismo já diz, é dos espíritos. Então existe essa diferença, né, Helena? Espiritismo e doutrina espírita. Exatamente. Né? A doutrina espírita é aquela codificação, né? Ela surgiu em 1857. Exato. Não é isso? Pois é, mas então o que vem a ser em si mesmo a doutrina espírita, já que ela surgiu em 1857 e você disse que o espiritismo é de todos os tempos? Isso, o espiritismo realmente é de todos os tempos. Porém, a doutrina espírita é o quê? Vai ser o conjunto de princípios científicos, filosóficos e de consequências morais codificado por Kardec. Isso é a interpretação racional do que constitui o espiritismo, assim como a física, a interpretação racional de leis físicas já conhecidas, a química de leis químicas já conhecidas, a doutrina espírita, a interpretação racional do que constitui o espiritismo. O que é a codificação? A gente fala muito assim, codificada por Allan Kardec. Mas o que é a codificação? É o ordenamento científico e filosófico de todos os postulados espíritas. E eles foram recebidos através de várias comunicações vindas de várias partes.
as perguntas eram respondidas por vários espíritos, as mensagens também, por vários médiuns também, diferenciados. E qual foi o papel de Allan Kardec? Foi de codificar, isso é, de recolher todas as mensagens e respostas a perguntas feitas aos espíritos e passá-lo pelo crivo da razão. Isso é muito importante, passar pelo crivo da razão, rejeitando aquelas que poderiam confundir as pessoas, levar a ter pensamento, dois pensamentos para uma mesma coisa, quer dizer, nada que confundir, duas interpretações para a mesma coisa, ordenar as outras de maneira racional, sem deixar abertura para ser deturpado. Então, esse é o trabalho de codificação. Então, a doutrina espírita vai ser isso, vai ser a interpretação racional do que constitui. Mas alguns ainda perguntam muito para a gente, Naí, mas afinal de contas, o que é essa moderna ciência espírita? A gente vai encontrar o próprio Kardec respondendo que essa ciência, a ciência espírita, ela reúne um corpo de doutrina que estava o quê? Esparso, espalhado. Explica com termos próprios o que só era dito em linguagem alegórica. Poda o que a superstição e a ignorância engendraram, para só deixar o que é real e positivo. Esse o seu papel, esse é o papel da ciência espírita. Mostra o que existe, coordena, porém não cria. Por isso é que as suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. As ideias espíritas, elas vêm o quê? Para colocar uma ordem, uma tranquilidade, tranquilizar. Por quê? Porque pelas suas influências, os homens se tornam pessoas melhores, uns para com os outros, menos ávidos, menos desejosos de bens materiais e mais resignados com relação à sua vida, às dificuldades que ele encontra em sua caminhada. Aí, como você disse, a doutrina espírita, ela é uma ciência, né? Antes de tudo, ela é uma ciência, né? É uma filosofia, e por essa filosofia, ligar o homem a Deus, ela se torna religião. Ela tira as consequências morais, que é o que nós chamamos de religião. Porque as consequências morais é que vai fazer. Religião o quê? Não é o religar a Deus, não é nos ligarmos a Deus. Então essas consequências morais é que vão nos ligar a Deus, vão nos ver a importância de sermos pessoas melhores, de sermos fraternos, solidários, de perdoarmos, de amarmos. E isso é que vai fazer essa ligação. Então, nesse ponto, essas consequências morais geralmente são tratadas de um lado religioso, quer dizer, o lado de ligação da humanidade a Deus. Então, retornando, o Espiritismo, como você disse, ele existe de todo sempre, né? Desde que se há espíritos, há o Espiritismo. E a doutrina espírita, ela surge em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos. Exatamente. Né? A primeira publicação do Livro dos Espíritos. Primeira publicação do Livro dos Espíritos, 31 de março de 1857. E a gente ouve muito, Leno, o pessoal falar sobre o movimento espírita. O que vem a ser o movimento espírita? Ele é a mesma coisa que a doutrina espírita? Duas coisas nós temos que distinguir. A doutrina espírita é imutável. Ela foi dada pelos espíritos, constitui o que nós chamamos de espiritismo, certo? Então ela foi dada pelos espíritos. O movimento espírita vai ser o quê? É o conjunto de atividades desenvolvidas organizadamente pelos espíritas para pôr em prática a doutrina através de instituições, quer dizer, centros espíritas, encontros, congressos, palestras, programas de rádio e TV, edição de livros, revistas e outros. O movimento espírita é um meio para se aplicar a doutrina espírita em todos os seus sentidos. É um meio de divulgar os seus princípios e de exercitar a vivência de suas máximas. O movimento espírita, por ser um movimento livre de pessoas e instituições humanas, sem obrigações de obediência compulsória, olha a palavra, obediência cega, compulsória, cega, imposta a hierarquias religiosas, quer dizer, nós não temos isso. Realmente temos a liberdade, a livre escolha, a opção, porque qualquer ideia ou conceito que se mostre incompatível com os princípios consagrados nas obras da codificação, pode ser tudo, menos espiritismo. Então, desse feito, por causa disso, a doutrina espírita, ela está imune a deturpações.
Porque quando você pega alguma coisa e olha que ela está totalmente fora das obras da codificação, que é o alicerce da doutrina espírita, ela pode ser qualquer coisa, menos espiritismo. Então, o movimento espírita vai ser o quê? Vai ser exatamente para manter essa pureza da doutrina, para levar, para divulgar, para exercitar essa doutrina. E é por essa razão que o movimento não está imune de deturpações. Em cada grupo ou instituição espírita tem que ter vigilância permanente no mais alto sentido, para que a gente não deixe que nenhuma deturpação comprometa a pureza doutrinária. Então, nós temos que ficar extremamente vigilantes, porque a doutrina ela está imune, ela está lá, feita. Tudo que não estiver lá não é espiritismo. Porém, o movimento espírita é coisa nossa, de seres humanos. Está assim, vamos dizer, pode acontecer que surja neles deturpação no movimento. O movimento está, né, como você diz, por ser feito por nós, né, seres humanos que fazem parte da doutrina espírita, que somos espíritos, o movimento espírita pode estar sujeito a erros, a enganos. Exato, o movimento, não a doutrina nunca, mas o movimento pode. E é justamente nesse sentido que nós temos que nos vigiar constantemente para não deixarmos que isso ocorra. Mas nesse caso, então, Lena, qual seria então a razão da existência do movimento espírita? A razão do movimento espírita se resume em duas coisas apenas: a de ser divulgador e a prática da doutrina espírita. Então, a razão de ser é a divulgação e a prática da doutrina espírita. Essas são as duas razões. E nesse sentido é que todos os esforços espíritas devem ser canalizados para a difusão do Evangelho redivivo. Porque nós temos que entender que o Espiritismo não traz uma moral diferente de Jesus. Muito antes, pelo contrário. Os Espíritos vêm não só confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática, a sua importância, tornar compreensível e claras as verdades que haviam sido ensinadas de uma forma alegórica. Então, o movimento espírita tem a responsabilidade, olha, essa palavra é muito importante, responsabilidade de difundir o Evangelho de Jesus à luz da imortalidade e da reencarnação, da justiça perfeita e do inesgotável amor divino. Então, neste caso, Naim, cada página de jornal, cada revista, cada livro, cada programa espírita de rádio ou televisão, cada palestra ou conferência espírita, ou mesmo um diálogo, sendo a pessoa espírita um diálogo com outra pessoa, constitui sagrada oportunidade para as divulgações dos princípios e dos ensinamentos da doutrina dos espíritos. Isso vai fazer o quê? Vai levar a alma do povo às sementes da consolação e da esperança. E é isso que a gente pretende, levar consolação, esperança e um entendimento superior da vida, com uma nova conceituação do que seja a verdadeira fraternidade, com suas bases nas verdades reveladas ou descobertas pelo Consolador prometido, porque elas já haviam sido ditas pelo Cristo. E ela vem justamente tirar esse véu que encobria. Então, fazer lembrar os homens esta mensagem que estava esquecida. O movimento espírita não quer tornar as pessoas espíritas. Todos têm que ser espíritas. É aqui que está a salvação. Não. Muito antes, pelo contrário, ela respeita todas as seitas. Quer apenas que as pessoas compreendam racionalmente, para que elas tenham consolo, compreensão, esperanças, fé racional. Apenas isso. Não é obrigado a ser espírita, não, porque dentro da doutrina espírita nós vamos aprender que o que salva é a modificação interior de cada um de nós, e não pertencer a essa ou aquela seita, mas sim o fato de nós procurarmos sermos cada dia melhores do que fomos anteriormente. Então, nesse caso aqui, o movimento é um movimento livre.
ele realmente só tem que zelar realmente por essa fidelidade doutrinária. A coerência. A palavra é essa realmente, né? A coerência com relação à doutrina dos espíritos. E como você disse, essa divulgação da doutrina espírita é muito importante, né, Helena? Porque, creio, pelo menos as pessoas que são espíritas, talvez as que não eram espíritas, né, e passaram a ser espíritas, creio que, pelo menos a maioria das que eu conheço, pode fazer uma divisão, né, da sua vida, antes de conhecer a doutrina espírita e depois de conhecer a doutrina espírita. Exatamente. E com certeza o depois de conhecer a doutrina espírita é bem melhor, né? A pessoa está muito mais feliz, muito mais esclarecida com relação a tudo com relação a si própria, né? E com relação a tudo que está à sua volta. E se foi tão bom para a gente, no mínimo caridoso que a gente fale disso com as outras pessoas também, porque pode ser, com certeza será bom para as outras também, né? Porque quando a gente passa a conhecer a doutrina espírita, não, foi 1, 2 vezes para ver, não, ninguém conhece as coisas dessa forma. Quando a gente estuda e compreende a doutrina espírita, nós não vamos ser diferentes das outras pessoas, mas a nossa visão com relação, a nossa visão e a nossa atitude com relação aos problemas da vida, a nossa vida, vão ser diferentes. Não vai haver revolta, não vai haver desespero, vai haver uma compreensão dos fatos. Por que eu tenho que passar por isso? Porque hoje eu estou vivenciando isso. Não que eu tenha, por que hoje eu estou passando por isso? Como eu poderia passar de uma forma diferente? Como eu poderia evitar consequências ou dores maiores? E são essas coisas que vão nos dando consolo. A gente vai compreendendo, vai aceitando, vai sabendo por quê, vai fazendo com que amanhã seja diferente. Então, compreender é importante por causa disso. É como você falou, vai fazer uma grande diferença do antes e do depois. Quando a pessoa compreende, e não só quando ela chega lá, olha, bonitinho, não, mas quando ela passa realmente a compreender, ela tem então acesso a quê? A verdade, o porquê. Por que estou doente? Por que passo por essa dor? Por que essa dificuldade? Por que esses filhos? Por que esses pais? Então a gente começa a analisar, a gente começa a olhar mais para dentro de si e encontrar respostas para as nossas coisas. Não quer dizer que a gente vai lá e alguém vai virar para a gente, um espírito vai virar para a gente e falar, você sofre é porque você foi isso e isso no passado. Não é isso. A própria pessoa é que vai refletir sobre as suas dificuldades, sobre as suas dores, sobre as suas mazelas e vai descobrir nela mesma a razão daquilo, através das suas atitudes, através da sua mudança de comportamento, de sua forma de enxergar a vida. Ela vai ver que ela vai ter uma enorme diferença, Vai necessitar, é claro, do esforço dela para compreender a doutrina e vivenciar a doutrina. E como você disse antes, né, a doutrina espírita é uma só. Mas existem pessoas que às vezes querem mostrar que elas são espíritas para que as outras não façam nenhuma confusão com outras seitas, né? Exato. E falar, eu sou espírita kardecista. Esse termo é usado e é errado, né? É um termo usado e é um termo errado. Por quê? Como nós já falamos, Kardec, ele apenas codificou, mas a doutrina é dos espíritos. Então, esse kardecismo, esse ismo aí, que significa vem de, pertence a, né? Não é de Kardec, não foi algo que ele criou, foi algo que ele interpretou, codificou. Então, nesse caso aí, esse ismo é dos espíritos, então é espiritismo. Então, não existe esse kardecismo. Agora, existem também algumas pessoas que dizem, eu sou do espiritismo de mesa. Não existe espiritismo. Espiritismo só existe um. Só um. É o que está codificado na doutrina dos espíritos. Espiritismo é um. Não existe espiritismo de mesa branca, de mesa preta, de roda, seja o que for. Eu sou espírita, ubandista, eu sou espírita. Não, nós respeitamos todas essas seitas, sabendo a grande importância delas. Mas, se somos da Umbanda, não somos espíritas, mas somos ubandistas. Esse adjetivo espírita, ele foi criado por Kardec para designar as pessoas, quer dizer, os seguidores da nova doutrina dos espíritos, para diferenciar, para fazer essa diferença. Infelizmente, através dos tempos,
É lógico, por questões, muitas vezes, de perseguições religiosas, uma série de outras coisas, ou também para trazer assim, né, uma doutrina que estava sendo difundida entre os intelectuais, estava sendo valorizada, foi-se usado o adjetivo espírita, ou por maldade ou não, ou até por falta de conhecimento, em casos que realmente não são espíritas. Mas espiritismo, nós temos que deixar bem claro, só existe um. Só. Esse codificado por Allan Kardec, que está presente nas obras da codificação. Isso é, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. E tem um quinto livro, foi editado depois da morte de Kardec, não faz parte do Pentateuco, quer dizer, desses 5 livros básicos, mas que é um livro também muito bom, que tem coisas muito interessantes, muitos esclarecimentos de Kardec, são textos dele e comunicações recebidas antes de sua morte, que é chamado Obras Póstumas. Então, é baseado nesse que vai se constituir o quê? A doutrina dos Espíritos. Agora são 10 horas, nós vamos aos comerciais e lembrando aos ouvintes que quem quiser participar conosco, dando sugestões, basta ligar para os telefones 3222-0001 e 3222-0002. Nós vamos aos comerciais e voltamos daqui a pouco. Carroceria Silva, carrocerias e baús de alumínio. Avenida Brasileira, 39, saída para Oliveira. Fone 3212-2534. Cicli Alves é sinônimo de bicicleta. São 50 anos de tradição. Avenida Rio Grande do Sul, 547 no centro. Telefone 222-1599. Lembre-se, bicicleta é com a Cicli Alves. Relotec, venda e conserto de joias e relógios. Lá você compra relógios em até 5 vezes sem aumento. Relotec, Avenida 1º de Junho, 322, Centro, Divinópolis. Estamos aguardando a sua ligação. Nossos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Ligue! Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Show de ofertas Fátimas Designers. Cortinas, tapetes, persianas. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 213-1490. 213-1490. Fátimas Designers, Goiás, 1009 Centro, quase esquina com Bahia. Agora são 10 horas e 2 minutos. Nós estamos de volta conversando com a Lena e o tema hoje é o que é o Espiritismo, né? Estamos fazendo uma distinção, né, diferenciação do que é o Espiritismo, doutrina espírita, a necessidade do movimento espírita e agora um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário, pessoas que vão trabalhar na sua administração. Nesse caso, o centro espírita deve ser administrado em seus aspectos físicos, jurídicos, doutrinários e sociais. O que significa isso? Ele tem que ser administrado fisicamente, quer dizer, aonde que ele vai ser montado? É alugado? É dele? Como que vai ser essa repartição interna? Como que ele vai ser disposto? O mobiliário? Isso é administração física. Tem administração jurídica, que também será feito por essas pessoas. Jurídica é o quê? Como empresa, ele tem normas e leis a serem seguidas. Então, juridicamente, eles têm que estar de acordo com essas normas, com essas leis. Doutrinariamente, ele tem que ser
o divulgador da doutrina espírita. Então, assim, qual a doutrina? É a doutrina espírita, espiritismo. Então, como que tem que ser feito? E sociais, quer dizer, o que ele atender à sociedade, o social. Essa sociedade chega com problemas, o que pode ser feito, auxiliado, no sentido que de esclarecimento, para que ela possa retomar a sua vida, as suas condições ideais. Esse intercâmbio entre as pessoas. Porém, não pode se esquecer nunca que os empreendimentos estão voltados completamente para o enriquecimento do homem nos seus valores espirituais. Isso é, da virtude e da inteligência, que sempre deverão estar ligados aos princípios evangélicos. Então, os valores que o Centro Espírita vai oferecer a quem procura deverão ser esses. Ele realmente desenvolver dentro dos princípios evangélicos as suas virtudes e a sua capacidade intelectual. Porém, cabe ao Centro Espírita manter a fidelidade doutrinária de que Allan Kardec nos legou, defendendo sua autenticidade, seu caráter racional e evitando desvios, infiltrações e distorções. Então, este é um papel do Centro Espírita. Quem dirige um Centro Espírita tem por obrigação moral até, certo? Defender essa autenticidade doutrinária, seu caráter racional, quer dizer, agir dentro da racionalidade, evitar desvios, infiltrações ou distorções. O espiritismo, ele visa o homem, quer dizer, o objetivo dele é o ser humano. O Centro Espírita vai ser o meio de atingi-lo. Então vai ser realmente o meio que o movimento vai ter para atingir a humanidade. Ele seria, o Centro Espírita, o centro de convergência de toda a dinâmica doutrinária. É nele que se inicia o que nós chamamos de neófito, quer dizer, o iniciante, o que não conhece a doutrina espírita, o que vai atrás de um socorro espiritual, moral. É nele que se educam as crianças e os adultos dentro do Evangelho, quer dizer, através do ensinamento evangélico. É nele que se estuda a doutrina espírita. Isso é essencial, que se estuda. Muitos companheiros falam assim, mas se estuda muito e se pratica pouco. Isso significa que os estudos não estão sendo bem feitos. Porque estudar a doutrina espírita é deixar que ela penetre em nós. E a vivência vai vir quando ela sai de nós. Então, esse exercício, ele não tem que ser em uma outra função, mas ele tem que ser nas nossas 24 horas do dia. A nossa vivência espírita, do que nós estudamos, tem que ser as nossas 24 horas. Se está estudando e não está praticando, na verdade não está entendendo o que é a doutrina espírita. Compreendendo, exatamente, porque o objetivo primeiro da doutrina é transformar o homem. A doutrina espírita, através do Centro Espírita, não quer transformar o mundo, ela vem transformar o homem, para que o homem transformado possa realmente ver a necessidade de transformar o mundo. Mas tem algumas perguntas aqui. O Emilson, ele faz a seguinte pergunta: quem é o espírito mais antigo? Quem é o espírito mais antigo? Eu não saberia te responder, não. Quem é o espírito mais antigo? Porque nós sabemos que toda a doutrina espírita nos fala que tudo é um processo de evolução. Os seres humanos que hoje constituem a humanidade da Terra, eles não foram os primeiros a ser criados. Porque olha a imensidade do céu, olha a imensidade de galáxia que nós temos. Nós não fomos os primeiros, mesmo porque os próprios cientistas comprovam que a formação da Terra veio muito depois da formação de muitos outros sistemas planetários. Então nós não fomos, isso realmente está fora do nosso alcance. Falar, não, mas eu quero saber com relação aqui na Terra, quem foi o primeiro espírito aqui na Terra. Nós sabemos que nós somos princípios inteligentes, quer dizer,
E com princípios inteligentes, nós vamos passando pelos vários reinos e vamos nos desenvolvendo até atingirmos uma condição de racionalidade. E dentro dessa condição de racionalidade é que nós nos tornamos homens, seres humanos, que nós adentramos a humanidade e vamos continuar desenvolvendo, entrando, é lógico, em outras etapas do nosso desenvolvimento. Então, nesse caso, se a gente for analisar friamente, não teve um primeiro homem. Teve princípios inteligentes que, interagindo entre si, nesse processo de solidariedade e de fraternidade, é que vão se desenvolvendo. E com relação aos espíritos, no âmbito universal, a gente tem que lembrar que Deus cria de todo sempre. De todo sempre. Ele existe de todo sempre desde que ele existe, ou seja, de todo sempre ele cria. Pois é uma pergunta que fica difícil para a gente responder, porque realmente nós não temos acesso a esse tipo de informação, né, Nair? Pois é, a gente ainda não consegue, o nosso cérebro não consegue assimilar nem o que é todo sempre, né? Exatamente. Nem o que é eterno. Sempre existiu e vai continuar existindo sempre. A gente ainda não consegue conceber isso, né, Helena? Exato. Agora, a Neuza, do Bairro Esplanada, ela nos faz uma pergunta interessante. Ela pergunta o seguinte: como se explica o fato de algumas pessoas que não têm conhecimento da doutrina espírita e são médiuns bem assistidos? Olha, como é que ela chama? Neuza. Neuza. A mediunidade não é uma prioridade, não é uma exclusividade da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, ela não tem a posse da mediunidade. Existem várias pessoas que são excelentes médiuns e nunca viram doutrina espírita. Mas o bom médium é aquele que realmente tem um conhecimento do que ele faz, como se melhorar, que conhece de tal forma que ele pode controlar, saber o que se passa, como fazer melhor, como agir melhor, como se situar melhor, como utilizar melhor essa mediunidade. E só a doutrina espírita pode nos dar isso. Mas isso não quer dizer que a pessoa que não conhece a doutrina espírita não seja um excelente médium. Porque para ser um excelente médium, ele tem que ter algo que em qualquer lugar a gente pode encontrar, que é moral, que é estar moralmente desenvolvido, de tal forma que dele não saia rancor, não saia o ódio, não saia a mágoa, não saia repressões, e sim sai o quê? Sai amor, compreensão, fraternidade, solidariedade, e esses sentimentos a gente consegue em todas as religiões, não é necessário que seja espírita. Voltando aqui, né, então, ao nosso tema, foi falado que, sendo, no caso, um movimento livre, não obedece compulsoriamente a hierarquias religiosas, né? A doutrina espírita não tem hierarquias religiosas, mas nós sabemos que existem órgãos como, por exemplo, a FEB, né, que é a Federação Espírita Brasileira, e no caso de Minas existe a União Espírita Mineira, existem os conselhos regionais, né, as AMES, Alianças Municipais Espíritas, ARES. Como que é que tudo isso funciona? Realmente não há, todas as instituições são livres, elas são livres. Porém, um dos grandes obstáculos, diz Kardec, que a doutrina encontraria para entravar sua propagação seria a falta de unidade de princípios. E para manter essa unidade de princípios é que esses órgãos foram criados. Em nossa cidade, nós temos o Centro Espírita, temos a AME, Aliança Municipal Espírita, que está diretamente ligada ao Conselho Regional Espírita, que está diretamente ligada à União Mineira, e a Federação Espírita Brasileira. A AME é o órgão, né, acima do Centro Espírita. Ele tem como objetivo unificar, como todos os outros órgãos, o objetivo é de unificar, promover, incrementar e zelar pelo movimento de unificação do Espiritismo. Então, neste caso, o que vai fazer a AME? A AME vai auxiliar as entidades filiadas nos exercícios de suas atividades, tanto em direção como em organização. Então, o centro é livre, mas ele vai ser norteado por essa instituição. Por quê? Para que a gente tenha uma unidade. Porque senão vai haver, como aconteceu com o cristianismo, o quê? Foram se formando várias seitas, várias interpretações
de um mesmo evangelho. Houveram várias divergências, né? Divergências. Porque pessoas interpretaram de formas erradas, né? Exato. De formas diferentes. Diferenciadas. Então, é necessário uma unidade para que realmente a gente atinja o objetivo de levar à humanidade essa ciência nova, este conhecimento. Porque um centro espírita, nós temos que entender que ele não surge arbitrariamente por determinação de nenhuma instituição superior do movimento. Ele é sempre produto espontâneo de uma comunidade espírita, que se formou num bairro, numa vila, numa cidade. Essa comunidade é sempre heterogênea. Isso é, as pessoas não são iguais, são muito diferentes entre si. Primeiro, algumas são espíritas. Outras são apenas simpatizantes, vieram de outras doutrinas, são membros de correntes espiritualistas diversas, são religiosos indecisos, insatisfeitos às vezes com as seitas que eles escolheram ou se filiaram, porque vem de, eu sou de tal religião ou de tal doutrina porque minha família me impôs, então agora eu estou procurando meu caminho. Então, a gente vai ver que vai convergir para o mesmo ponto pessoas muito diferentes. E uma questão que se apresenta vai ser justamente ideias muito diferentes, conceitos muito diferentes, que poderão nascer no seio da doutrina, coisas que trazemos de outros lugares, de outras seitas. O Espiritismo não está preservado disso, sobretudo quando as pessoas colocam as ideias pessoais, sempre absolutas, tenazes, lentas em se harmonizar com as ideias de outras pessoas, e contra a ambição. Muitos agem por ambição, que querem ligar o seu nome a uma inovação qualquer, feito à moda de, né? Naquele lugar ali faz de acordo com fulano, faz de acordo com ciclano. Criam novidades únicas e exclusivamente para poderem dizer que não pensam como os outros, que são diferentes, por amor próprio, por às vezes ocupar uma condição secundária, não estar se realçando tanto, criam novidades, criam coisas. E o Espiritismo realmente ele não pode escapar dessas fraquezas humanas, não tem como, ele lida com seres humanos, com as quais é preciso sempre contar. Ele pode paralisar-lhe as consequências, e isso é essencial. Então, a obrigação é paralisar as consequências. E para assegurar, neste caso, essa unidade, que seria uma condição indispensável, se faz necessário órgãos, instituições que possam unir. E este é o papel desses órgãos. Não de impor, mas de unir. Como diz Kardec, poderão se formar ao lado da doutrina seitas que não lhe adotam os princípios, ou todos os princípios, mas não na doutrina, pela interpretação de texto. Então, a interpretação dentro da doutrina espírita, não, porque os textos estão claros. Ele deixou para nós sem duplos sentidos. E ele acrescenta, se alguns de seus membros venham a delas se separar, é porque creem poder fazer coisa melhor. Se fazem realmente algo melhor, ela os imitará. Se fazem mais mal, olha, se essas instituições estão fazendo mais mal, ela os deixará fazer, certa de que, cedo ou tarde, o bem dominará sobre o mal, e o verdadeiro sobre o falso. Eis a única luta que se estabelecerá dentro da doutrina. Lena, e um ouvinte nos pergunta como é que um leigo, ou seja, uma pessoa que ainda não tem tanto conhecimento da doutrina espírita, vai saber, como que ele pode saber se o centro espírita realmente segue a doutrina espírita, já que muitos, né, utilizam esse adjetivo espírita sem, na verdade, serem espíritas. Exato, e isso é até uma obrigação da AME comunicar à população, à sociedade em geral, quais são as instituições que realmente são espíritas, porque, como ela diz, é muito difícil para um leigo, as pessoas que não estudou, não têm o conhecimento, detectar isso. Porém, alguns pontos que nós divulgamos e que se faz importante ser observados é que, primeiro, o espiritismo, a doutrina espírita, diz que o verdadeiro culto é o interior. Esclarece que no espiritismo não se adota práticas de atos, uso de objetos e cultos exteriores. Então, há uma série que nós podemos alertar os nossos companheiros, como, por exemplo, o exorcismo, sacrifício de animais, que muitas vezes nós ainda vemos,
rituais de qualquer natureza, roupas e paramentos especiais, altares, imagens, promessas de espécie alguma, e nem faz promessa de cura ou de obtenção de graças e favores. Ouvintes, observem isso, promessas de espécie alguma. Exercício de cartomancia, búzios e outros, não usa amuletos, talismãs, orações miraculosas, não aceita pagamento ou contribuição por benefícios prestados, não utiliza danças, hinos ou cantos, principalmente em línguas mortas ou exóticas, não utiliza incenso, fumo, velas, bebidas alcoólicas ou qualquer outra substância alucinógena. E além disso tudo, há uma coisa que nós necessitamos lembrar aos nossos ouvintes. E uma coisa é muito importante, é que a Casa Espírita, sendo uma empresa, como nós falamos anteriormente, ela é obrigada a agir de acordo com a lei. Nesse caso, receitar medicamentos, falar com pacientes que eles devem largar o tratamento médico, que vão ser curados dentro da Casa Espírita, além de ser crime, é um crime isso, não é tarefa da doutrina, e sim de médicos. Receitar medicamentos, examinar pessoas, falar se deve ou não continuar no tratamento, isso é obrigação de médicos formados e não da doutrina espírita. E é um crime. E a doutrina espírita não apoia, a doutrina espírita, juntamente com seus órgãos, não apoiam essas iniciativas em se tratando de ir contra a questão legal que os próprios homens constituíram para fazer com que a população realmente tivesse segurança e tranquilidade. Então isso vai contra o Código Penal, é uma coisa assim absurda. Além de que, conforme a gente vai estudando e vendo os princípios da doutrina, um Deus amor, um Deus fraterno, a solidariedade, a gente vai compreendendo o que é e o que não é também. Porque muitos nós vamos encontrar que não fazem isso, que agem contrariamente a isso. E há uma fala do Divaldo que diz o seguinte: a caridade abre um elenco de possibilidades ao nosso alcance. Ajudarmos uma pessoa doente, pedirmos uma orientação espiritual, rogarmos aos mentores para interferirem em seu auxílio, a fim de se realizar uma cirurgia espiritual. Cirurgia espiritual é aquela onde não se envolve nem toque, nem corte, nem nada. É espiritual. O nome mesmo diz, né? É espiritual, não tem nada a ver com o corpo. Exatamente. Não vai se tocar no corpo. E nem vai se ingerir nada também, né? Para que os sofrimentos passem ou diminuam, é muito válido. Porém, transformarmos o centro espírita em pequeno hospital para atendimento a todas as mazelas é uma temeridade, uma loucura. E isso seria um desvio da finalidade da prática do espiritismo. Então, nesse caso aqui, não está dentro. A instituição que isso aqui pratica não pode ser considerada um centro espírita. Ela está agindo antidoutrinariamente, quer dizer, está indo contra a doutrina. Então, ela não é um centro espírita. A AME, os CRE, a União Mineira, a FEB, elas agrupam e ordenam as instituições espíritas, isto é, as instituições, como nós falamos, o que é um centro espírita? É a instituição que vai agregar as pessoas que vão divulgar e praticar a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Se no centro que se vai não se pratica, e nem se estuda, e nem se segue a doutrina codificada por Allan Kardec, não é um centro espírita. Então não poderá integrar esses órgãos, não fará parte desses órgãos. As pessoas vão falar, mas isso está sendo muito arbitrário. Mas a questão não é essa. Tem no Evangelho uma questão que fala: haverá casos em que convém se desvende o mal de outrem? E a resposta foi dada por São Luís, que diz: é muito delicada essa questão, e para resolvê-la, necessário se toma apelar para a caridade bem compreendida. A caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudica, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgar. Se, porém, podem
acarretar prejuízo a terceiros, a outras pessoas, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número, sendo as circunstâncias, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que vierem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. E é exatamente por isso que a gente gostaria de aproveitar a oportunidade e tornar público, tornar de conhecimento para toda a sociedade, o Centro Espírita Mestre Erasto, que funciona na rua Mestre Rangel, 721, na Esplanada, foi desligado da Aliança Municipal Espírita por causa disso, por não estar adequado à doutrina espírita, por estar tendo práticas realmente que a doutrina espírita não aprova em nem o movimento espírita de nossa cidade. O dia que essa instituição realmente se adequar, ela vai ser aceita de braços abertos novamente. Mas, por enquanto, quando, como diz aqui a resposta de São Luís, ela está prejudicando um grande número de pessoas, se faz necessário e até um dever que a gente realmente comunique e realmente afaste, para que males piores não venham a ocorrer. Então, infelizmente, a gente gostaria de deixar isso claro para os ouvintes. Mais para frente, em outros programas, nós divulgaremos os nomes das instituições espíritas, que pertencem à AME, quer dizer, que são consideradas realmente instituições centros espíritas. Mas o Centro Espírita situado na rua Mestre Rangel, 721, Esplanada, não é, pode usar até o adjetivo espírita, mas não é um centro espírita. Que é o Centro Mestre Erasto, né, Leandro? Mestre Erasto. Muito bem, agora são 10 horas e 28 minutos, a gente vai terminando aqui. Eu queria te agradecer, Helena, por você ter estado aqui conosco. Eu que agradeço, Naim, a oportunidade de estarmos aqui esclarecendo o nosso público e os ouvintes do Projeto Futuro, que são sempre muito carinhosos e muito atenciosos conosco. A todos um bom dia, um bom final de semana. Eu vou agora falar o nome das pessoas que ganharam os prêmios. O ganhador do livro é o José Gomes da Fonseca, do bairro Afonso Pena, e a ganhadora da revista Espírita é a Fernanda Cristina, do bairro Niterói. Lembrando que esses ganhadores podem retirar os seus prêmios na banca Allan Kardec, na Banca Espírita, no quarteirão fechado da Rua São Paulo. E eu gostaria de falar para a Fernanda Cristina, porque ela nos fez uma pergunta, mas infelizmente por falta de tempo a gente não vai poder responder hoje. Eu gostaria de pedir a ela que ela refizesse essa pergunta no próximo sábado, para que a gente com certeza possa esclarecer. No mais, um ótimo fim de semana para todos nós, que Jesus nos abençoe sempre e até sábado que vem.